Olá, sétimo ano! Estou de volta mais uma vez, agora para fazermos as correções das atividades. Vocês conseguiram fazer? Vamos lá para as correções? Vejam só, para fazer a página 33, vocês teriam que voltar na página 32, tá certo? E fazer a leitura do seguinte texto, que diz assim: além do uso de formas geométricas para criar imagens abstratas, é possível combinar esses polígonos para criar figuras. O designer utilizou essa técnica para pintar borboletas na parede do quarto de um de seus clientes. Então, para elaborar esse projeto, uniu uma tendência em decoração, que é o uso de formas geométricas, às preferências de seu cliente, realizando uma pintura na parede a partir da técnica do Tangram, que junta formas geométricas formando novas figuras. Então, o Tangram é um quebra-cabeça, certo? Constituído por 7 peças, onde essas 7 peças elas têm a forma geométrica, tá certo? Então, com essas 7 peças, podemos criar várias figuras, como foi criada aí a borboleta, tá certo? Então, aqui, Mundo Maker, construindo Tangram. Então, aí vocês iriam pegar aí os materiais para construir esse Tangram, tá bom? Então, aqui, acompanhe as orientações e as ilustrações do passo a passo para montar seu Tangram. Então, primeiro, dobre a ponta de uma folha de sulfite a fim de formar um trapézio. Depois, dobre e corte o retângulo inferior para obter um quadrado. Então, aí vocês iriam simplesmente fazer essa dobra, como foi feito aí, e cortar esse retângulo aqui de baixo, tá certo? Formando aí um quadrado. Depois, dobre o quadrado e corte-o ao meio, formando 2 triângulos. Como foi feito aí, vocês deveriam, no caso, dobrar, tá certo? Aqui na diagonal, o quadrado e depois cortar, formando aí 2 triângulos, ok? Triângulo A e triângulo B. 3, dobre o triângulo A ao meio para obter 2 novos triângulos menores. Então, aí dobrou, tá certo, ao meio e obteve 2 triângulos menores. No caso, triângulo 1, triângulo 2, tá certo? 4, no triângulo B, vejam que aqui o quadrado foi dividido em 2 triângulos, A e B. Peguei só o triângulo A, tá certo? Dividi aqui ao meio e formou 2 triângulos que eu chamei triângulo 1, triângulo 2. Agora, no 4, no passo 4, tem assim no triângulo B, marque o meio do maior lado. No caso, vocês iriam marcar aqui, ó, o meio do maior lado. Dobre o vértice oposto. No caso, esse vértice aqui, ó, vocês iriam dobrar dessa forma aqui. E recorte-o para obter um triângulo menor. Então, aí vocês iriam simplesmente dobrar. Depois iriam aqui, ó, efetuar o corte, formando aí um outro triângulo, que eu chamei de triângulo 3, tá certo? No passo 5, dobre o trapézio, porque aqui no caso vocês teriam agora um trapézio. Quando fizeram essa dobra aqui, cortaram, formou o quê? Um triângulo e um trapézio. Então, agora dobre o trapézio obtido no passo anterior ao meio e volte a dobrar, tá certo? Uma das partes para obter um quadrado. Então, vocês iriam dobrar o meio, depois iriam dobrar aqui, ó, na pontinha, tá certo? Dessa forma aqui. Então, aí, depois dobre o trapézio obtido, né? No passo anterior ao meio e volte a dobrar uma das partes para obter, no caso, um quadrado, que é o quadrado 5, e um triângulo, que é o triângulo 4, tá certo? Então, aí, recorte os locais das dobras. Então, aqui agora, se tem o seguinte: dobre o trapézio conforme mostra a figura abaixo e obtenha o triângulo 6. No caso, esse trapézio aqui que restou, vocês iriam dobrar dessa forma aqui, tá certo? Obtendo aí um triângulo 6 e o paralelogramo 7. Então, quando vocês dobrassem aí, ó, esse trapézio, vocês iriam recortar e com isso vocês iriam obter o triângulo 6 e o paralelogramo 7. Tava montado aí o Tangram de vocês, constituído por 7 peças, tá certo? Então, questão 1 diz o seguinte: para decorar a parede, o designer utilizou 15 borboletas, pequenas e coloridas, e uma borboleta maior no centro da parede. Então, acompanhe as atividades a seguir para descobrir a medida da área da borboleta maior e compreender a técnica do Tangram utilizada pelo designer para pintar as borboletas na parede.
Então, na letra A, observe na imagem abaixo as figuras geométricas do tangram, pinte as peças de acordo com as cores correspondentes a cada figura dada e, em seguida, utilizando as peças, construa a borboleta. Então, o que é que vocês iriam fazer? Depois de terem construído aí, tá certo? Esse tangram, porque os materiais aí necessários seriam o quê? Folha de papel sulfite, tá certo? A régua e o lápis de vocês. Além, tá certo? Depois vocês iriam também utilizar o lápis de cor. Então, vocês iriam pintar dessa forma aqui, tá certo? Teria o quê? 2 triângulos menores, 2 triângulos maiores, um paralelogramo, um quadrado, tá certo? E um triângulo médio, ok? Então, aí vocês iriam pintar com essas cores e iriam construir uma borboleta dessa forma aqui, como foi apresentado aí no livro de vocês, tá certo? Então, quem fez aí, tirem fotos e mandem lá no meu direct para eu poder analisar, tá certo? Então, continuando, temos assim agora na letra B. Sabendo que cada quadradinho da malha corresponde a 25 centímetros, cada esse quadradinho aqui, ó, cada um deles, dessa malha quadriculada, corresponde a 25 centímetros quadrados, e que a medida do lado de cada quadradinho equivale a 5 centímetros. Como podemos calcular a medida da área do quadrado branco no tangram? Então, verifique com seu professor e seus colegas e registre suas conclusões. Sabemos que para encontrar a área de um quadrado, será lado vezes lado. Sabemos que um quadrado tem todos os lados com a mesma medida. Então, quando ele diz que cada lado do quadradinho equivale a 5 centímetros, então, nesse caso, para encontrar sua área, seria 5 vezes 5, que é igual a 25 centímetros quadrados. Então, aqui diz o seguinte: como podemos calcular a medida da área do quadrado branco do tangram? Então, aí, podemos dividir o quadrado em 2 triângulos, não é verdade? Podemos dividir aqui, ó, o quadrado em 2 triângulos, tá certo? Então, com base medindo 10 centímetros e a altura 5 centímetros. Então, calcular a área desses 2 triângulos e somar, resultando na área do quadrado, tá certo? Então, aí seria essa forma de calcular a área desse quadrado branco, tá certo? Então, aqui vocês fariam o seguinte: teria aqui 2 triângulos, tá certo? Dividindo aqui ao meio, teria 2 triângulos, onde a base, tá certo, desse triângulo seria igual a 10 centímetros, porque cada lado não equivale a 5 centímetros. Então, vejam que aqui a base será constituída por 2 lados. Então, a base será 10 centímetros. E a altura será 5 centímetros. Então, aí vocês iriam fazer o quê? Base vezes altura, ou seja, 10 vezes 5, que é igual a 50. 50 dividido por 2, que é igual a 25 centímetros quadrados, tá certo? Como tem que calcular também o outro triângulo, então, para calcular outro triângulo, daria o mesmo resultado, porque também a base seria 10 centímetros e a altura seria 5 centímetros. Então, 10 vezes 5, 50. 50 dividido por 2, 25. Então, aí vocês teriam que somar esses dois resultados. 25 mais 25, 50 centímetros quadrados. Seria, no caso aí, a área, tá certo, desses dois triângulos, ok? Então, agora, temos o seguinte: calcule a medida das figuras geométricas do tangram. Então, aí vocês teriam que calcular as áreas, tá certo? Calcule a medida das figuras geométricas do tangram. Teriam que calcular de cada um, tá bom? Então, no triângulo verde, terá 50 centímetros quadrados, tá certo? Um triângulo aqui verde, porque se vocês observarem aqui, ó, vejam que eu tenho aqui a base será 10, tá certo? E eu tenho a altura aqui desse triângulo, também será 10, porque aqui, ó, 5 mais 5, 10, então a base 10, e a altura aqui também 5 mais 5, 10, então seria 10 vezes 10, 100, 100 dividido por 2, 50 centímetros quadrados, tá certo? No triângulo amarelo e vermelho. Por que triângulo amarelo e vermelho? Porque o triângulo amarelo e vermelho, eles são iguais. Então, a área de um será igual à área do outro. Então, a base será quanto? Ó, a base será, eu tenho aqui 5, mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20. Então, a base será 20 e a altura será o quê? 10. 5 mais 5, 10. Então, 20 vezes 10, 200. 200 dividido por 2, 100. 100 centímetros quadrados. Agora, do paralelogramo. Como é que nós encontramos a área de um paralelogramo? No caso, paralelogramo laranja. Será base vezes altura. Apenas isso. Então, aqui, ó, nós iríamos fazer a base vezes a altura.
No caso aqui foi igual a 50 centímetros quadrados. Então, aqui, ó, a base que foi o quê? 10, tá certo? 5 mais 5, 10. 10 vezes 5, porque aqui podemos perceber que a altura será 5, não é verdade? Então, aqui 10 vezes 5, 50 centímetros quadrados, porque o paralelogramo não divide por 2, tá certo? Então, aqui 50 centímetros quadrados. Do triângulo azul e roxo, porque todos dois, eles irão possuir a mesma área, tá certo? Porque eles são iguais. Então, a base é 10 e a altura é 5. Não é verdade? Então, aqui, ó, 10 vezes 5, 50. 50 dividido por 2, não é verdade? Será igual a 25 centímetros quadrados, porque no triângulo, para encontrar a sua área, será base vezes altura dividido por 2. Então, aqui, a base foi 10, a altura foi 5. Então, 10 vezes 5, 50, dividido por 2, 25 centímetros quadrados. E o quadrado branco será 50 centímetros quadrados, tá certo? Porque o quadrado, ele possui todos os lados com a mesma medida. Então, para encontrar sua área, tá certo? Seria o quê? Lado vezes lado, tá certo? Então, aqui, no caso, a área seria igual a 50 centímetros quadrados, tá certo? Na letra D, analisando a imagem da borboleta que você construiu, calcule a medida da área dessa figura. Então, aqui, utilizando todas as peças do Tangram para construir a figura, ela vai ocupar a mesma área da soma das figuras geométricas, ou seja, 400 centímetros quadrados. Então, aí, quem construiu aí a borboleta, tá certo? Então, a área da borboleta, bastava vocês somarem aí todos esses valores que estão aqui, tá certo? Seria 50 mais 100 duas vezes, porque existem aqui dois triângulos com área igual a 100 centímetros quadrados. Então, aqui 100 mais 100, 200. 200 mais 50, 250. 250 mais 50 é 300. 300 mais 50 aqui, ó, porque são dois triângulos com a mesma área. Então, aqui 300 mais 50, 350. Com a área do quadrado, daria 400 centímetros quadrados, certo? Prosseguindo. Vamos verificar a sua compreensão. Segunda questão. O designer também utilizou a técnica de juntar figuras geométricas conhecidas para compor novas figuras. Então, calcule a área das imagens abaixo, considerando que a medida do lado de cada quadradinho equivale a 1 centímetro. Então, aí vocês teriam que apenas contar quantos quadradinhos nós temos aqui. Não os quadradinhos que estão compondo toda a figura, apenas essa figura aqui, tá certo? Que está destacada. Então, vocês iriam contar quantos quadradinhos teriam, que seria justamente a área dessa figura. Então, aqui existem 32 quadradinhos. Como cada um equivale a 1 centímetro, então sua área será 32 centímetros quadrados. Nesse outro caso também, vocês iriam contar, tá certo? Agora, levando em consideração que, ó, quando eu tenho aqui, ó, dois triângulos, juntando os dois triângulos equivale a um quadradinho, tá certo? Aqui também, ó, tem esse triângulo aqui da ponta com esse triângulo aqui equivale a um quadradinho. Então, contando aí todos os quadradinhos, se tem 20 quadradinhos, como cada quadradinho equivale a 1 centímetro, então, nesse caso, para encontrar sua área, será igual a 20 centímetros quadrados, certo? Terceira questão. Calcule a medida da área das figuras abaixo para fazer a pintura de uma parede utilizando formas abstratas. Então, aí vocês teriam que fazer a decomposição dessas figuras, tá certo? Então, aqui eu calculei na letra A, tá certo? A área desse retângulo, que no caso é base vezes altura. Então, nesse caso, eu fiz 8 vezes 2, que é igual a 16 centímetros quadrados. Esse outro retângulo, também base vezes altura. A base foi igual a 10, porque bastava vocês somarem aqui, ó, 4 mais 6, 10, vezes a altura 3. Então, 10 vezes 3, 30 centímetros quadrados. E essa outra figura aqui, tá certo? Seria base vezes altura. Então, vocês fariam o seguinte, a base é igual a 4, a altura seria o quê? 8 menos 2 menos 3. 8 menos 2, 6. 6 menos 3, 3. Então, quer dizer que a altura seria igual a 3, tá certo? Porque é apenas essa partezinha aqui. Então, para encontrar a área dessa figura aqui, seria 4 vezes 3, que é igual a 12 centímetros quadrados, certo? Então, agora, já que eu encontrei a área de cada um deles, para encontrar a área total, bastava vocês somarem esses resultados. Ou seja, 16 mais 30 mais 12, que é igual a 58 centímetros quadrados, ok? Na letra B, também fazendo a decomposição,
vocês teriam primeiramente um quadrado, então aqui a sua área 4 vezes 4, que é igual a 16 centímetros quadrados. Teria esse outro retângulo, que seria, no caso, 9, tá certo? Que seria a junção aqui, ó, 3 mais 6, 9, a base, e a altura 3. 9 vezes 3, 27 centímetros quadrados. E esse outro retângulo aqui, que seria a base 6, e a altura igual a 3. Porque nesse caso aqui, se essa altura aqui desse outro retângulo é 3, e essa altura aqui toda é 6, então para saber a altura dessa figura seria 6 menos 13, que é igual a 3. Então, para encontrar a área desse retângulo, seria 6 vezes 3, que é igual a 18 centímetros quadrados. Então, para encontrar a área de toda a figura, bastava somar essas áreas. Seria, no caso, 16 mais 27 mais 18, que é igual a 61 centímetros quadrados, certo? Nessa outra figura aqui, eu calculei, tá certo? Na letra C, eu calculei primeiramente a área desse triângulo. Então, triângulo que é o quê? Base vezes altura dividido por 2. Então, vejam que a base será igual a 11, porque 7 mais 4 é 11, vezes a altura, que é igual a 6, porque 4 mais 2, 6. Então, 11 vezes 6, 66. 66 dividido por 2, 33 centímetros quadrados. E nesse outro caso aqui, eu tenho um trapézio, onde para encontrar a área de um trapézio é a soma das duas bases, que será a base menor, que é igual a 10, e a base maior. Nesse caso, a base maior, vocês teriam que fazer aí a soma, tá certo? Dos valores que estão aqui destacados. Seria o quê? 5 mais 5, não é verdade? 10, 10 mais 4, tá certo? 14, 14 mais 2, 16. Então, aqui também teria 2 e 4, tá? Esse pedacinho aqui. Tá certo? Da mesma forma que tem aqui, teria desse outro lado aqui. Então, aqui 5 mais 5, 10, mais 4, 14, mais 2, 16. Depois, novamente, mais 2, 18. 18 mais 4, 22. Então, aí, somando 10 mais 22, 32, vezes a altura, que é igual a 4. 32 vezes 4, 128. Dividido por 2 é igual a 64 centímetros quadrados. Então, para encontrar a área total, seria 33 centímetros quadrados mais 64 centímetros quadrados, que seria igual a 97 centímetros quadrados, certo? Nessa outra figura aqui, fazendo a decomposição, eu tenho várias figuras geométricas aqui, tá certo? Então, aqui, nessa letra D, eu calculei primeiro a área desse trapézio aqui, em que a base menor é 1 e a base maior foi 4. Então, aqui, ó, 1 mais 4, 5. 5 vezes a altura, 2, tá certo? 5 vezes 2, 10, dividido por 2, 5 centímetros quadrados. Depois, eu encontrei a área desse quadrado, tá certo? 4 vezes 4, que é igual a 16 centímetros quadrados. Depois, eu encontrei a área desse retângulo, tá certo? A área do retângulo, que é base vezes altura, ou seja, nesse caso, 3 vezes 1, tá certo? Que é igual a 3 centímetros quadrados. Logo em seguida, eu encontrei, no caso, a área dos trapézios. Eu tenho dois trapézios aqui, tá certo? Nesse trapézio aqui, a base maior foi 5 e a base menor aqui, ó, foi 3, tá certo? A base menor aqui foi igual a 3. Então, 5 mais 3, 8, vezes a altura, porque esse menor aqui, ó, a altura é 2. Então, aqui, ó, 5 mais 3, 8. 8 vezes 2, 16. 16 dividido por 2, 8 centímetros quadrados. E aqui, esse trapézio aqui, menor, vejam que nesse caso, a base maior é 3. E a base menor aqui, ó, esse pedacinho, é igual a 1. Então, 3 mais 1, 4, vezes a altura aqui, ó, tá certo? Que é igual a 1. Então, aqui 3 mais 1, 4. 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 2, 2 centímetros quadrados. Então, aí bastava vocês somarem todas essas áreas que vocês encontraram aqui. Ou seja, 5 centímetros quadrados, 16 centímetros quadrados, 3 centímetros quadrados, 8 centímetros quadrados, 2 centímetros quadrados, que seria igual a 34 centímetros quadrados, certo? Então, vamos ver agora aplicando o seu conhecimento. Primeira questão. Sabendo que as retas R e S são paralelas entre si e cortadas transversalmente pela reta T, com auxílio da imagem, responda. Então, vejam aí que eu tenho as retas R e S, que são retas paralelas, elas não se cruzam, e tem uma reta T, que está cortando essas duas retas paralelas. Então, na letra A, se a medida do ângulo B é o dobro da medida do ângulo A, então, qual é o valor de B menos A? Então, nesse caso aqui, podemos perceber que esse ângulo A
tá certo? Ele é correspondente com esse ângulo aqui que não foi destacado. Então, por que eles são correspondentes? Porque eles estão do mesmo lado em relação à reta transversal. Um está na região interna, outro está na região externa. Então, se aqui é o ângulo A, então aqui também será um ângulo A. Onde sabemos que, de acordo com a propriedade, eu tenho aqui um ângulo de meia volta. O ângulo B com esse ângulo A forma um ângulo de meia volta. E um ângulo de meia volta, tá certo? A soma desses dois ângulos será igual a 180 graus, ou seja, eles são suplementares. Então, nesse caso, A mais B será igual a 180 graus. Mas a questão diz, tá certo, que o ângulo B é o dobro da medida do ângulo A. Como eu não sei quanto é a medida do ângulo A, eu representei a medida do ângulo A por x, e a medida do ângulo B é o dobro de x. O dobro de x, que é igual a 2x. Então, aqui substituindo o A por x e o B por 2x. Então, aqui será igual a 180 graus. Então, x mais 2x, 3x. Porque aqui eu tenho um coeficiente 1 oculto. Então, 1 mais 2, 3, repete o x, igual a 180 graus. Daí, vocês teriam que isolar o x. O 3 que está multiplicando com x passaria a ser divisor de 180 graus. 180 graus dividido por 3 é igual a 60 graus. Ou seja, x é igual a 60 graus. Logo, o ângulo A é igual a 60 graus. Como o ângulo B é o dobro do ângulo A, então, nesse caso, o ângulo B, que é 2x, será 2 vezes 60 graus. 2 vezes 60 graus é igual a 120 graus. Então, o ângulo A foi igual a 60 graus, o ângulo B foi igual a 120 graus. Mas a questão não quer saber isso, a questão quer saber qual é o valor de B menos A. Ou seja, se B foi igual a 120 e A foi igual a 60, então 120 menos 60 é igual a 60 graus, ok? Na letra B, se um ângulo C oposto a A, o C aqui, que é oposto a A, tem valor de 55 graus. Então, qual é o valor de B? Tá certo? Então, aqui, ó, esse ângulo C, que é oposto a A, tá certo? Ele tem medida igual a 55 graus. Então, qual é o valor de B? Então, vejam que esse ângulo C com esse ângulo B, eles são ângulos colaterais internos. E ângulos colaterais, eles são suplementares. Ou seja, a soma desses dois ângulos será igual a 180 graus. Então, se eu já sei que o ângulo C é igual a 55 graus, então eu tenho que encontrar agora quem é o ângulo B, no qual, quando somos dois, será igual a 180 graus. Então, aqui eu tenho uma equação do primeiro grau, da incógnita B, onde eu iria isolar o B. O 55 passaria para o segundo lado com a operação inversa. Se está positivo, passaria negativo. 180 menos 55 é igual a 125 graus. Então, o ângulo B é igual a 125 graus, ok? Segunda questão, determine o valor de x para cada uma das situações a seguir, sabendo que, na letra A reta R é paralela à reta S. Vejam que esses dois ângulos aqui, eles são ângulos alternos internos. E ângulos alternos internos, eles são o quê? Congruentes. Então, eu tenho que x mais 10 graus é igual a 60 graus menos x. Então, aqui eu tenho uma equação do primeiro grau na incógnita x, onde tudo que tem letra fica antes da igualdade e tudo que não tem letra vai para depois da igualdade. Então, vai ficar x, esse menos x passa para o primeiro lado com a operação inversa, a negativo passa positivo. Esse 10, que está antes da igualdade sem a incógnita x, passa para o segundo lado, tá certo? Com a operação inversa, tá? Positivo passa negativo. Então, aqui x mais x. Então, aqui vejam que tem os coeficientes 1 que estão ocultos. Então, seria 1 mais 1, 2, repete o x. 60 menos 10, 50. Então, aí vocês teriam que isolar o x. O 2 que está multiplicando com x passaria a ser divisor de 50. 50 graus dividido por 2 é igual a 25 graus, certo? Na letra B, também as retas R e S são paralelas. Vejam que esses dois ângulos aqui, eles são ângulos alternos externos. Logo, eles serão o quê? Congruentes. Então, eu tenho que 2x menos 60 graus é igual a x. Então, resolvendo aqui essa equação do primeiro grau, será igual a 2x menos x igual a 60. Vejam que quando eu troquei de lado, eu troquei os seus respectivos sinais. Então, aqui 2x menos x igual a 60 graus, ok? Então, aqui agora, eu tenho que encontrar qual é essa medida x. Então, nesse caso, vocês poderão observar que aqui, se eu tenho um ângulo de 110 graus,
Então, esse outro ângulo aqui que não foi destacado será igual a 70 graus. Por quê? Porque esses dois ângulos aqui, eles são ângulos colaterais internos. E ângulos colaterais, a soma entre esses dois ângulos será igual a 180 graus. Se eu já tenho um de 110, então 110 para chegar em 180, falta 70. Então, aqui será igual a 70 graus, tá certo? E nesse outro caso aqui, também será igual a 70 graus, porque 110 mais esse outro ângulo aqui que não foi destacado, forma um ângulo de meia volta, e um ângulo de meia volta é igual a 180 graus. Se eu já tenho um de 110 graus, então, nesse caso, para chegar a 180, falta 70 graus. Então, vejam que, juntando aqui, ó, esses dois ângulos aqui, forma um outro ângulo, 70 graus mais 80 graus, tá certo? Então, aqui, nesse caso, quando eu junto esses dois ângulos, eles serão o quê? Com esse ângulo x, eles serão, nesse caso, a medida de x. Então, aqui, 70 graus mais 80 graus é igual a 150 graus, tá certo? Então, aqui eu tenho que o ângulo x será igual a 150 graus, tá certo? Porque nesse caso, se vocês observarem, eles serão ângulos o quê? Ângulos alternos. E ângulos alternos, eles possuem a mesma medida. Então, vamos considerar que existam apenas essas duas retas aqui, as retas R e S. Então, se vocês observarem aqui, esse ângulo de 150 graus, tá certo? Com esse ângulo x, eles são ângulos alternos externos. E ângulos alternos, eles são congruentes. Logo, o ângulo x será igual a 150 graus, ok? Terceira questão. Temos assim, duas retas paralelas, R e S, tá certo? São intersectadas por duas retas transversais, conforme a figura, essas duas retas aqui. Então, o valor do ângulo alfa então vamos observar aí o seguinte, nesse caso aqui, vejam que esse ângulo de 120 graus, com esse ângulo aqui que não foi destacado, forma o quê? Um ângulo de meia volta. E um ângulo de meia volta é igual a 180 graus. Logo, para descobrir a medida desse ângulo aqui, tá certo? Bastava vocês fazerem o quê? 180 graus menos 120 graus, que é igual a 60 graus. Logo, esse ângulo aqui seria igual a 60 graus. Então, vocês iriam observar que aqui eu tenho o formato de quê? De um triângulo, tá certo? Então, eu tenho aqui a medida de dois ângulos internos desse triângulo, que no caso é 71 graus e 60 graus. E esse ângulo alfa aqui é um ângulo externo, tá certo? Então, nesse caso aqui, para encontrar a medida desse ângulo externo, bastava somar a medida desses dois ângulos internos somente, ou seja, 60 graus mais 71 graus, que é igual a 131 graus. Então, o ângulo alfa é igual a 131 graus. A alternativa correta aí seria a letra A. Quarta questão. Na figura abaixo, tem-se que as retas R e S são paralelas e T e U são transversais. Então, o valor de x mais y então vejam aqui, que nesse caso aqui, ó, o ângulo y, tá certo? Vejam que esses dois ângulos aqui, eles são o quê? Ângulos alternos externos. Logo, eles possuem a mesma medida. Então, se aqui é 20 graus, então o ângulo y também será igual a 20 graus, porque eles são alternos externos, tá certo? Então, y será igual a 20 graus. Mas não é y que a questão quer, é x mais y. Então, já sei quem é y, que é igual a 20. Falta eu saber quem é x para poder efetuar essa soma. Então, observem aí que com relação a esse ângulo x, tá certo? Vejam que esses dois ângulos aqui, ó, esse aqui que não foi destacado e esse de 70 graus, eles são ângulos correspondentes, porque um está na região interna, outro está na região externa e estão do mesmo lado em relação à reta transversal T. Então, logo, eles possuem a mesma medida, eles serão congruentes. Então, aqui será igual a 70 graus. Então, para encontrar essa medida x, vejam que esse ângulo x com essa medida de 70 graus, eles formam um ângulo de meia volta. E um ângulo de meia volta é igual a 180 graus, não é verdade? Então, aqui, ó, x mais 70 graus é igual a 180 graus. Então, aí vocês iriam isolar o x, o 70 passaria para o segundo lado com a operação inversa, tá? Positivo passaria a negativo. 180 graus menos 70 graus é igual a 110 graus. Então, para vocês saberem qual é o valor de x mais y, vocês iriam somar 110 graus, que é o valor de x, mais, tá certo? 20 graus, que é o valor de y. Então, aí fazendo essa soma, tá certo? Seria igual a 130 graus, tá certo? Aqui terminou invertendo, acho que foi na questão da edição. Então, aí saibam que, nesse caso, será o valor de x
mais o valor de y. Ou seja, quanto foi x? 110 graus. Quanto foi y? 20 graus. Então, 110 graus mais 20 graus é igual a 130 graus. Então, a alternativa correta seria a letra C. Ok? Quinta questão. Calcule a medida da área de cada quadrilátero a seguir. Sabendo que quadrilátero é uma figura de quê? De 4 lados. Então, na letra A, para encontrar a sua área, é um quadrado, então seria lado vezes lado, ou seja, 2 vezes 2, que é igual a 4 centímetros quadrados. Nessa outra figura aqui, é um paralelogramo, seria base vezes altura, ou seja, 6 vezes 4, que é igual a 24 centímetros quadrados. Nessa outra figura aqui, que é um trapézio, vocês teriam que somar as duas bases, então 3 mais 6, que é igual a 9, multiplicar pela altura, que é 4, 9 vezes 4 é 36, o resultado dividido por 2, que é igual a 18 centímetros quadrados. Nessa outra figura aqui, que é um retângulo, seria base vezes altura, ou seja, 4 vezes 2, que é igual a 8 centímetros quadrados, certo? Na sexta questão, tem assim agora. No retângulo de perímetro 60, a base é 2 vezes a altura. Então, a área é... Então, uma questão parecida com essa a gente fez lá na aula, tá certo? Então, como diz que a base é 2 vezes a altura, eu considero que a altura seja x e a base é o dobro de x, ou seja, será 2x. Então, para encontrar a área, primeiro eu tenho que encontrar qual é essa medida x. Então, como a questão diz que o perímetro é igual a 60, sabemos que perímetro é a soma de todos os lados. E se tratando de um retângulo, terá o quê? Duas bases com 2x, porque os lados opostos são congruentes. E a altura terá duas alturas com medida x. Então, será o quê? 2x mais 2x, 4x. 4x mais x, 5x. 5x mais x, 6x igual a 60. Então, aí vocês iriam isolar o x. O 6 que está multiplicando com x passaria a ser divisor de 60. 60 dividido por 6 é igual a 10. Então, já descobri que x é igual a 10, ou seja, a altura é igual a 10. E a base é o dobro dessa altura. Então, nesse caso, a base será 2 vezes 10. Porque, no caso, se a altura foi 10 e a base é o dobro, 2 vezes 10, 20. Então, para encontrar a área de um retângulo, é o quê? Base vezes altura. Então, será, no caso, base 20 vezes altura 10, 20 vezes 10, que é igual a 200. Logo, a alternativa correta seria a letra A. Ok? Sétima questão. Temos assim agora. Uma tenda de lona foi montada no pátio da penitenciária com suas medidas em metros e a forma de um prisma reto indicadas na figura. Então, a área total da lona usada na montagem foi 252 metros quadrados, correspondendo à frente, ao fundo, às laterais e à cobertura. Então, aqui, a altura lateral x dessa tenda médica, sabe essa altura aqui, tá certo? Então, aqui, ó, a figura ela é formada por 4 trapézios, tá certo? No caso, tem a base maior, que é 7, são 4 trapézios, porque tem um 2 aqui na frente e tem um 2 no fundo, como colocou aqui, tá certo? Então, vejam que a base maior, nesse caso, será igual a 7, e a base menor, que é nesse caso aqui, ó, será x, tá certo? E a altura vai ser quanto? A altura vai ser 3, porque nesse caso aqui, quando dividiu aqui, ó, tá certo? Esse lado aqui, dividiu, então essas duas partes terão a mesma medida. Então, se tudo isso mede 6, então aqui, como está sendo dividido em duas partes, 6 dividido por 2, 3. Então, a altura será igual a 3. Teremos também dois retângulos, onde os retângulos, eles terão comprimento igual a 12, tá certo? E largura igual a 5. E dois retângulos que vão ter o quê? Comprimento igual a 12 e largura igual a x, tá certo? Então, aqui, o primeiro retângulo que falou aqui foi esse aqui, são dois retângulos, onde o comprimento é 12 e a largura é 5. E esse outro retângulo aqui, ó, que vai ter 2, porque tem um nessa lateral, outro na outra lateral. Então, nesse caso aqui, o comprimento é 12 e a largura é x, tá certo? Então, a soma dessas 8 figuras, porque se vocês somarem são 8 figuras, é igual à área total da lona, que é 252 metros quadrados. Então, aqui, sendo assim, temos que... Vejam que 252 foi a área de toda a figura, tá certo? Então, aqui, toda a figura é formada por 8, tá certo?
certo? 8 figuras. Então, aqui seria o quê? 4 vezes, por que 4? Porque eu tenho 4 trapézios. Então, 4 vezes a área do trapézio. Então, para encontrar a área do trapézio, seria a soma das duas bases, multiplicado pela altura, que foi igual a 3, e o resultado dividido por 2. Eu tenho aí dois retângulos, onde o comprimento é 12 e a largura é 5. E eu tenho também mais outros dois retângulos, onde o comprimento é igual a 12 e a largura é x. Então, agora resolvendo, vou repetir aqui 252, igual 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2, 6. E eu repeti aqui o que está dentro do parênteses, x mais 7. Aqui eu tenho 2 vezes 12, 24. 24 vezes 5, 120. Mais 2 vezes 12, 24, 24x. Fazendo aqui a propriedade distributiva da multiplicação, 6 vezes x, 6x. 6 vezes 7, 42. Mais 120, mais 24x. Eu tenho aqui uma equação do primeiro grau, na incógnita x, onde vocês teriam que resolver, tá certo? Colocando aí os termos semelhantes. Então, aqui 252 igual 6x mais 24x, 30x, 42 mais 120, 162. Então, aí eu só fiz inverter, tá certo? Ficou 30x igual a 252. Esse 162 passou para o outro lado com a operação inversa, ficou menos 162. Então, 252 menos 162 é igual a 90. Isolei o x, o 30 que estava multiplicando com x passou a ser divisor de 90. 90 dividido por 30 é igual a 3 metros. Então, a alternativa correta seria a letra A, 3 metros, tá certo? Na oitava questão, tem assim: a princesa Telacim cortou uma folha de papel retangular em 9 quadrados de lados 1, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15 e 18 centímetros. Qual era a medida da área da folha antes de ser cortada? Então, sabemos que para encontrar a área de um quadrado, será lado vezes lado. Então, aí são 9 quadrados e aqui foi colocado a medida de todos os lados desses quadrados. Então, aqui o quadrado que tem lado igual a 1, então a sua área seria 1 vezes 1, que é igual a 1. O quadrado que tem lado igual a 4, 4 vezes 4, 16. 7, 7 vezes 7, 49. O quadrado de lado 8, 8 vezes 8, 64. 9, 9 vezes 9, 81. 10, 10 vezes 10, 100. O de 14, 14 vezes 14, 196. O de 15, 15 vezes 15, 225. E o de 18, 18 vezes 18, 324. Então, somando aí para encontrar a área total, somando aí todos esses resultados, então a área total será igual a 1.056 centímetros quadrados, certo? Nona questão, temos assim agora. No retângulo da figura, temos que AB, tá certo? A medida do lado AB é igual a 6 centímetros e BC, a medida do lado BC, é igual a 4 centímetros. O ponto E é o ponto médio do lado AB, tá certo? Então, qual é a parte sombreada? Então, aqui, primeiramente, vamos encontrar a área do retângulo, que será base vezes altura, ou seja, 6 vezes 4, que é igual a 24 centímetros quadrados. Logo em seguida, iremos encontrar a área desse triângulo aqui, tá certo? Para poder excluir esse triângulo aqui, onde sabemos que esse ponto E, ele é o ponto médio, que irá dividir esse segmento aqui, AB, em duas partes iguais. Então, se AB é igual a 6 centímetros, então quer dizer que AE e EB será igual a 3 centímetros, porque a metade de 6 é igual a 3. Onde, para encontrar a área do triângulo, será base, que é 3, vezes a altura, que é 4, 3 vezes 4, 12, dividido por 2, que é igual a 6 centímetros quadrados. Então, para encontrar a área da parte sombreada, será, no caso, 24 centímetros quadrados, menos 6 centímetros quadrados, que é igual a 18 centímetros quadrados, tá certo? Então, a alternativa correta aí seria a letra C, 18 centímetros quadrados, ok? Na 10ª questão, uma determinada escola passou por um período de reformas e, dentre as novidades, estava a criação de uma piscina olímpica cujas raias ainda não foram instaladas. Sabendo que a piscina tem formato retangular, 1.200 metros quadrados de área e comprimento de 50 metros, qual é a medida de sua largura?
Então, nesse caso aqui, dessa 10ª questão, bastava vocês fazerem a divisão, tá certo? 1.200 dividido por 50, já que a questão já deu a área. 1.200 dividido por 50 é igual a 24 metros, ok? Na 11ª questão, assinale a medida do lado de um quadrado, sabendo-se que o número que representa o seu perímetro é o mesmo que representa a sua área. Então, sabemos que para encontrar a área de um quadrado, será lado vezes lado. E o perímetro é 4 vezes a medida do lado, porque sabemos que o quadrado tem 4 lados, tá certo? Então, nesse caso aqui, eu considerei, tá certo, que nesse caso, o lado desse quadrado fosse igual a y. Então, y vezes y, tá certo? Será igual a 4 vezes y, porque no caso o perímetro é 4 vezes a medida do lado. Como eu estou considerando que esse lado seja igual a y, então aqui ficou 4 vezes y, tá bom? Então aqui, nesse caso, eu isolei o 4, o y que estava multiplicando com 4 passou a ser divisor, tá certo? Daqui, ó, de y vezes y. Então aqui, sabemos que y dividido por y é igual a 1, porque todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. 1 vezes y, tá certo? Y, então y é igual a 4, logo a alternativa correta é a letra B. Na 12ª questão, a imagem abaixo representa a embalagem de um alimento congelado. Observando suas dimensões, determine quantos centímetros quadrados de papelão foram utilizados para embalar o produto. Então, aqui vamos calcular primeiramente a frente mais o fundo, tá certo? Então, aqui a frente mais o fundo, vejam que são 2 retângulos, onde a base é igual a 20 centímetros, tá certo? E a altura é igual a 12 centímetros. Então, 20 vezes 12, 240 centímetros quadrados. Então, como terá frente e fundo, então, no caso, 240 vezes 2, que é igual a 480 centímetros quadrados. Então, agora calculando a área, tá certo? Lateral, no caso aqui dos lados. Então, nós temos que a base é 6 centímetros e a altura é 12 centímetros. 6 vezes 12, 72 centímetros quadrados. Eu tenho 2 laterais, então 72 multiplica por 2. 72 vezes 2, que é igual a 144 centímetros quadrados. Então, agora, calculando a área da parte superior e da parte inferior, porque temos que calcular a área de todos os lados. Então, aí, na parte superior, percebam que a base é igual a 20 e a largura, tá certo? Será igual a 6. Então, 20 vezes 6, que é igual a 120 centímetros quadrados. Como eu tenho aqui tanto a parte superior quanto a parte inferior, que terão as mesmas áreas, então aqui 120 centímetros quadrados vezes 2 é igual a 240 centímetros quadrados. Então, para encontrar a área total, basta somar todas essas áreas, ou seja, 480 mais 144 mais 240, que será igual a 864 centímetros quadrados, certo? Na 13ª questão, temos assim: calcule as áreas das figuras abaixo, decompondo-as em figuras geométricas conhecidas. Então, na letra A, vocês poderão perceber que na decomposição, tá certo, irá ter um retângulo e um triângulo, onde para encontrar a área de um retângulo, nada mais é do que base vezes altura, ou seja, 20 vezes 14, que é igual a 280 centímetros quadrados, ok? E com relação ao triângulo, para encontrar a área de um triângulo, é base vezes altura dividido por 2. Percebam que a base do triângulo será a mesma base do retângulo. Então, a base do triângulo será igual a 20. E a altura, percebam que essa altura aqui de 24 centímetros é a altura de toda a figura. Então, se a altura do retângulo foi 14 centímetros, para encontrar a altura exclusivamente do triângulo, bastava vocês fazerem 24 centímetros menos 14 centímetros, que seria igual a 10 centímetros. Então, a altura do triângulo é igual a 10 centímetros. Então, para encontrar sua área, seria base vezes altura, ou seja, 20 vezes 10, que é igual a 200, dividido por 2, que é igual a 100 centímetros quadrados. Então, a área total da figura seria, no caso, a soma dessas duas áreas, 280 centímetros quadrados mais 100 centímetros quadrados, que seria igual a 380 centímetros quadrados, tá certo? Na letra B, percebam que eu vou ter o quê? Eu vou ter 3 triângulos e vou ter aqui, ó, tá certo? Um retângulo, tá certo? Então, calculando primeiramente a área desse retângulo, base vezes altura, percebam que a base é 10 e a altura vai ser a soma dessas duas medidas, 8 mais 7, 15,
tá certo? Então, aqui a base é 10 e a altura é 15, 10 vezes 15, 150 centímetros quadrados, ok? E com relação aos triângulos, eu tenho aqui, tá certo? Esse triângulo aqui, em que a base vai ser a soma dessas duas medidas, ou seja, 15. Percebam que a altura é igual a 2, então a base é 15, a altura é 2. Então, 15 vezes 2, 30, dividido por 2, 15 centímetros quadrados, tá certo? Com relação agora a esse triângulo aqui, ó, percebam que nesse caso a base aqui, ó, é 7, tá certo? Só vocês andarem aqui com essa medida. E a altura é 4. 7 vezes 4, 28. 28 dividido por 2, 14 centímetros quadrados. Com relação a esse outro triângulo aqui, percebam que nesse caso a base é igual a 8, tá certo? E a altura, tá certo, também será igual a 8. A base é 8 e a altura será 8. Por que a altura é igual a 8? Porque se vocês perceberem aqui, não foi dada a altura desse triângulo aqui, tá certo? Não foi dada a altura dele. Porém, foi dada toda essa medida aqui, que é igual a 20 centímetros. Então, nesse caso, bastava vocês fazerem o seguinte. Se até aqui, se até esse pedaço aqui, é a soma de 2 mais 10, que é igual a 12. Então, 20 menos 12, 8. Então, esse pedacinho aqui seria igual a 8. Então, no caso, a altura desse triângulo seria igual a 8. E a base aqui, ó, andando com essa medida, também seria igual a 8. Então, para encontrar a área desse triângulo, seria o quê? 8 vezes 8, que é igual a 64. 64 dividido por 2, que é igual a 32 centímetros quadrados. Então, somando aí todas essas medidas, eu tenho que a área total dessa figura, 150 mais 15 mais 14 mais 32, será igual a 211 centímetros quadrados, tá certo? E com relação a essa outra figura aqui, percebam que eu vou ter aqui um retângulo, um trapézio e um triângulo. Calculando primeiramente a área desse retângulo, que é base vezes altura. A base é 30, a altura é 15. 30 vezes 15, 450 centímetros quadrados, tá certo? Agora, com relação a esse triângulo, percebam aqui que a base, no caso, é 10 e a altura é 15. Então, aqui, 10 vezes 15 é igual a 150. 150 dividido por 2 é igual a 75 centímetros quadrados, ok? E com relação ao trapézio, vocês sabem que para encontrar um trapézio, nada mais é do que a soma das duas bases, a base menor, que é 8, e a base maior aqui, ó, tá certo? Só subir com essa medida aqui. Então, a base menor é 8 e a base maior é 16. Então, somando as duas bases, a base maior mais a base menor, 16 mais 8, 24, multiplica pela altura, que é igual a 4, tá certo? Multiplica esse resultado pela altura. Então, 24 vezes 4, que é igual a 96. 96 dividido por 2 é igual a 48 centímetros quadrados. Então, depois de encontrar a área de cada uma dessas figuras, para encontrar a área total, basta somar essas medidas, essas áreas, tá certo? Então, 450 centímetros quadrados mais 75 centímetros quadrados mais 48 centímetros quadrados será igual a 573 centímetros quadrados. É a área total dessa figura, tá certo? Então, meus amores, essa foi a nossa correção de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, me chamem lá no direct a partir das 3 horas até as 5h30, tá certo, meus amores? Então, não esqueçam de agora tirarem fotos dessas atividades e mandarem para mim lá no direct para que eu possa estar registrando a participação de vocês. Lembrando que é para vocês mandarem tanto o que foi feito no caderno, tá certo? Porque esses cálculos não cabem no livro, tanto o que vocês fizeram no caderno, quanto o que vocês fizeram no livro de vocês. Então, tirem fotos, mandem lá no meu direct para que eu possa estar registrando essa participação de hoje de vocês, tá bom? Então, um beijo para todos vocês, fiquem com Deus, tenham uma abençoada semana e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!